Olá, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Que a paz esteja com vocês. Eu vim falar sobre depressão. Eu já vi muitas histórias de pessoas, de líderes religiosos, em modo geral, pastor, padre, algum pregador, mesmo que não vai numa crença, já caíram na depressão. Depressão é uma coisa muito séria. Tem muita gente que acha que é frescura, mas não é uma doença. Eu vi uma reportagem do padre Rossi. Ele, antes dele cair na depressão, ele tratava até as pessoas que tinham depressão. E ele falou numa reportagem que, mesmo ele tratando as pessoas com depressão, ele achava que era uma frescura. E tem muita gente que acha que nunca vai passar por isso, ou nunca alguém da família vai passar por isso. Sabe? Ele disse assim que ele teve que passar por uma depressão para enxergar que não era uma frescura. A doença é bem séria. Porque não adianta, você acha assim que mesmo que você que é algum líder, algum pregador, né, de modo geral, que você acha que tu não vai cair numa depressão. Às vezes aquela pessoa ali vai 3, 4 vezes na sua crença, ou ora dia e noite, ou lê a Bíblia de dia, de noite, de tarde, ele acha que ele não vai cair numa depressão. É que eu tô falando assim, ó, não é para você parar de ir na sua crença, não é para você parar de ler a Bíblia, não é para você parar de orar de noite e dia. Claro que não, porque a oração e você indo na casa de Deus ajuda a nós fortalecer. E por que às vezes, porque nós somos seres humanos, a gente não é homem, super mulher. Mesmo que a gente é religioso, cristão, que vai naquela crença ou ora em casa mesmo, lê a Bíblia todo dia, a gente não vai cair na depressão. A gente somos seres humanos, qualquer um pode cair numa depressão. E depressão é uma doença muito séria. Muitas pessoas já se suicidaram ou tentaram tirar sua própria vida. É um assunto muito complicado, a palavra depressão. É que assim, ó, por que mesmo que a pessoa tenha uma crença ou não tem, ou é ateu ou não tem nenhuma religião, não acredita em Deus ou acredita, é que às vezes a pessoa, a gente não é uma pessoa totalmente 100% forte, porque tem muita gente que vai numa crença ou não vai, acredita em Deus ou não acredita. Às vezes fica assim, com um sorriso, você pensa, nossa, aquela pessoa tá bem, mas tu não sabe o que passa naquele coração. Às vezes a imagem por fora, um semblante, e você pensa, nossa, aquela pessoa tá tão forte, mas tu não sabe, o coração dela chora. Às vezes ela nem percebe, a gente nem percebe que a gente não tá bem, mas às vezes a gente pensa que tá bem, mas não tá. Por que as pessoas, em modo geral, independente da sua religião, o que você acredita ou não acredita, por que você cai numa depressão? Porque você tem que colocar Deus em tudo. Às vezes, mesmo que você você fala assim, eu coloco Deus em tudo. Eu coloco Deus. Deus eu amo Deus em tudo. Mas pensa bem, meu irmão. Quantas vezes você, às vezes, não quis ir na casa de uma pessoa conhecida, ou de uma família, ou de algum parente, porque aquela pessoa é de outra crença. Às vezes você foi convidado para algum casamento
e você é de uma crença e você diz, não, eu não vou participar. A minha igreja não me permite, eu não vou lá. Porque eu sou de uma religião e aquela pessoa é de outra e vai ter bebida alcoólica, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu não vou lá pisar naquela festa, naquela igreja. Isso daí não é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso daí não é amar o seu próximo como a ti mesmo. Às vezes, você vê uma pessoa com uma roupa curta ou toda maquiada e você já julga. Porque você sabe que na tua crença as pessoas não usam maquiagem, não usam roupa curta. Isso aí é julgar, isso daí não é amar o próximo. Isso daí não é colocar Deus em tudo. E a depressão é uma coisa muito complicada, sabe? Porque às vezes as pessoas, os líderes das religiões aí, não é fácil também para eles, porque eles carregam aquelas palavras que a pessoa tá na depressão, isso carrega na pessoa. Às vezes tem muita gente que fala, eu não tô muito afim naquela crença lá, eu tô cansado. Eu imagino, porque quantas pessoas que te procuram para tentar sair da depressão, mas eu imagino, você fica carregado. E por que tem muitas pessoas que não conseguem enfrentar um fim num casamento, ou não consegue superar uma morte de um ente querido? Por que não consegue? Porque prefere amar o homem do que a Deus? Porque eu sei, gente, eu sei que não é fácil. Que nem eu falei antes, eu perdi meu falecido marido. No começo era muito complicado, sabe? Eu imagino, não é do dia pra noite que você vai superar. Não é assim, né? Você perdeu alguém querido da tua família que amanhã tu já vai estar rindo e fazendo festa. Claro que não. Só que se você começar a colocar Deus em tudo, você consegue superar rapidinho aquela perca. Agora, se você não coloca Deus na frente, coloca o homem na frente, Deus atrás, daí você não consegue superar, daí vem as tristezas, a falta, aí você já entra numa depressão, porque tem muita gente que entra em depressão por perda de um ente querido, ou por vida financeira, que não deu certo na vida dele. Por que não deu certo na tua vida financeira? Porque você colocou Deus lá para trás e colocou o dinheiro na frente. E tem muita gente que entra em depressão, tem vários motivos para tu entrar numa depressão, vários motivos. Às vezes você entra numa depressão porque aquele teu ex-companheiro não te quer mais, troca você por outra pessoa e você não consegue superar a perda, que ele não quis mais, ou ela não quis mais você. Aí você coloca ela ou ele na frente e Deus atrás. Aí por isso que você entra numa depressão. Você vê colocar Deus em tudo, você coloca Deus para trás, você coloca o dinheiro na frente, você coloca o seu ex-companheiro ou ex-companheira na frente, você coloca aquela pessoa que já não está em vida na frente, você coloca Deus atrás. Por isso que as pessoas entram numa depressão. Qualquer um de nós, eu, você que está ouvindo, os seus pais, o seu irmão, alguém da tua igreja, alguém que prega, de modo geral, qualquer um de nós podemos cair na depressão. Qualquer um. Porque às vezes a gente vê colocar Deus em tudo, a gente coloca lá atrás. E daí por isso que entra numa depressão. Que nem eu falei antes, às vezes a pessoa fala, eu acredito em Deus. Eu acredito, meu irmão, que você acredita em Deus. Eu acredito. Só que às vezes você fala assim, eu amo Deus sobre outras coisas, eu coloco Deus em tudo na minha vida, eu coloco Deus sempre na minha frente. Mas tem certeza que você coloca Deus em tudo? Volta lá no tempo e vê se você colocou Deus em tudo. Como eu falei, às vezes, por isso que, na minha opinião,
não existe as igrejas, existe a igreja, mas não é ninguém que vai colocar isso na cabeça do ser humano e vai dizer assim, ó, vamos todo mundo fazer uma igreja só. Não vai existir católicos, crentes, não vai existir essa igreja, vamos fazer só uma igreja. Mas não é a gente não vai conseguir controlar a mente das pessoas, o jeito que a pessoa tem que viver. Porque eu vejo que muita gente briga por religião. Às vezes eu não vou na casa daquele fulano porque o fulano é daquela igreja. Porque isso, às vezes tem gente que briga por política, porque eu sou do PT, eu sou do Bolsonaro, eu sou não sei de quantos. É porque eu sou do Flamengo, você é do Corinthians. E viva aquela discussão. Você não está colocando Deus na frente, você está colocando Deus lá para trás. Porque se você colocasse Deus na frente, você ia ter uma vida muito melhor. Mas é como eu falo para vocês, né, irmão? Não é eu, irmã Adriana, não é aquele pregador, não é aquela pessoa lá que vai mudar a mente. Eu nunca vou conseguir mudar o que a pessoa tem que fazer, o que deixa de fazer, né? Às vezes tem gente que fala assim, eu quero ver aquela pessoa, meu esposo tá bebendo muito, meu companheiro, minha família fuma demais, usa droga. Mas não é a gente que vai mudar a cabeça da pessoa para a pessoa parar o vício. Ela vai aprender. Um dia ela vai ter que parar. Ou ela para por bem ou ela para por mal. Não tem como a gente controlar o que a pessoa tem que fazer. Sabe o que eu digo para vocês? O que a gente tem que fazer para aquela pessoa conseguir libertar desses vícios em modo geral? É orando por elas. Até para os inimigos que a gente não gosta, a gente tem que orar. Agradecer sempre a Deus quando acorda, quando dorme, agradece. Às vezes tem muita gente que fica pedindo para Deus, esposo, esposa. Deus, eu quero aquele carro, eu quero aquela casa. Não é assim que tu vai conseguir. Quando você orar, Deus, se for da tua vontade, é que nem eu quero um dia encontrar um verdadeiro amor e construir uma família e ter filhos, mas não é eu sozinha que vou conseguir. Eu sempre na minha oração eu peço, Deus, se for da tua vontade, eu, Adriana, ficar sozinha e feliz, eu aceito a sua vontade. Mas se for na sua vontade, eu conhecer um homem bom, puro de Deus e construir uma família, eu aceito. Mas só que nem eu falo, né? Quem sou eu, né, Adriana, para dizer o que você tem que falar, o que você tem que fazer? Eu falo desse modo, eu faço assim. Mas é que nem eu falo, a gente não vai conseguir controlar esse mundo. As pessoas têm que fazer assim, as pessoas têm que fazer aquilo. Não adianta, né? Eu encerro essa mensagem para vocês, que vocês tenham uma boa tarde, que vocês descansem seus corações, tire essa ansiedade, essa angústia, que vocês tenham uma ótima tarde e Deus abençoe vocês.